Line it up again, the header! Washington takes the lead! I knew it's to Laval, the game's opening up. Rose Laval, lovely run, great goal! Brilliant goal! Looking, cutting, shooting, goal! Press, golazo! Fala galera, aqui é a Amanda Viana e esse é o Na Cara do Gol, o podcast do Planeta Futebol Feminino com foco no futebol estadunidense. Aqui a gente fala bastante sobre seleção dos Estados Unidos e também sobre a NWSL. O Na Cara do Gol está de volta, depois de um longo hiato, sem a gente ter episódios do podcast nesse ano de 2024. Trouxe novamente aqui esse projeto para o Planeta Futebol Feminino e começando na Copa Ouro, uma competição característica da CONCACAF que também retorna no ano de 2024, mas com algumas seleções da Conmebol participando, incluindo a seleção brasileira. O Na Cara do Gol já voltou com um episódio 7. Esse episódio atual aqui é o episódio número 8, mas o nosso episódio de estreia no ano foi o episódio 7, em uma gravação ao vivo no YouTube do Planeta Futebol Feminino. Lá eu trouxe a análise prévia da Copa Ouro, com regra, com formato da competição e também com a convocação da seleção dos Estados Unidos. Se você perdeu, se você ainda não conferiu, corre no YouTube do PFF ou também no seu agregador favorito. Se você gosta de ouvir aí o seu podcast no Spotify, ou Google Podcast, Deezer, o da sua preferência, você consegue ouvir os podcasts da Casa do Planeta Futebol Feminino. É só procurar por De Primeira Futebol Feminino. Aí entrou no perfil do De Primeira, lá você encontra Na Cara do Gol, Estação PFF, os PFFs Debate, todos estão lá no De Primeira Futebol Feminino no seu agregador favorito. Bom, então vamos começar, Esse é o episódio número 8 do Na Cara do Gol. E nesse episódio vou falar bastante sobre a estreia da seleção dos Estados Unidos na Copa Ouro, a vitória por 5-0 para cima da República Dominicana. Então, vamos embora pro episódio. Vamos começar então esse episódio número 8 falando sobre essa boa vitória estadunidense na estreia, 5-0, 2 gols de Olivia Moultrie, 1 gol de Lynn Williams e 2 gols de pênalti, um marcado pela Gianna Nighswonger, um marcado pela Alex Morgan. Na partida tivemos 2 assistências de Midge Purce e uma assistência de Sophia Smith. A Olivia Moultrie e a Gianna Nighswonger marcaram seus primeiros gols com a camisa da seleção estadunidense. A Twyla Kilgore, treinadora dos Estados Unidos, ela está de forma interina no comando, enquanto a Emma Hayes não assume a seleção. A Emma Hayes assumirá a seleção estadunidense apenas após o final da temporada europeia com o Chelsea, então deve ser ali aproximadamente em junho, para aí sim iniciar a sua preparação para a Olimpíada de Paris. Então, enquanto isso, Twyla Kilgore no comando, a Kilgore que entrou logo após a demissão de Vlatko Andonovski, O Vlatko saiu vamos dizer, em comum acordo depois da Copa do Mundo, mas foi mais uma demissão do que uma saída dele. Então a Twyla já está aí há alguns meses no comando da seleção estadunidense.
para essa estreia contra a República Dominicana, o jogo de estreia do Grupo A, né? Os Estados Unidos está no Grupo A da Copa Ouro, junto com a República Dominicana e também México e Argentina. A Twyla Kilgore optou por uma escalação alternativa para essa partida, poupando algumas das suas principais jogadoras. O confronto contra a República Dominicana é o desafio mais fraco, vamos dizer assim, desse grupo A, então faz sentido rodar o elenco, dar experiência para as jogadoras jovens e também para algumas atletas que estão, vamos dizer assim, brigando por posição, como é o caso, por exemplo, da Midge Purce, né? Não é uma jogadora titular absoluta, então ganhou oportunidade como iniciando o jogo, foi muito bem. A experiência para as jogadoras jovens, né? A Jenna Nice-Wong podendo estrear mais, podendo jogar como titular mais uma vez, né? Ela que já foi titular em um dos confrontos contra a China no final do ano passado, e a Corbin Albert e a Olivia Moultrie, essa sim, com a sua primeira estreia com a camisa dos Estados Unidos. Então é importante esse movimento da Twyla Kilgore poder rodar um pouco a equipe e, na minha visão, deu certo, né? Ela conseguiu dar cancha para o time. Vou passar aqui a escalação da equipe e aí a gente vai conversando um pouco como se deu a disposição tática dos Estados Unidos nessa vitória contra a República Dominicana. A goleira foi a Alyssa Neher, super experiente. Na zaga tivemos Beck Sauerbrunn e Abby Dahlkemper como dupla, né? As duas que formaram a dupla titular na campanha do título mundial em 2019. Na lateral direita, Emily Sonnett. Na lateral esquerda, Jenna Nice-Wong. No meio-campo, Sam Coffey, Corbin Albert e Olivia Moultrie. No ataque, na ponta direita, Midge Purce, na ponta esquerda, Aline Williams, e no comando de ataque, a centroavante foi ela, Sophia Smith. Bom, eu falo a escalação desse jeito, mas dentro de campo nós tivemos uma disposição um pouco diferente. Vou passar aqui para vocês primeiro. Defendendo, né? Ou seja, quando a equipe não tinha a bola na fase defensiva, a seleção dos Estados Unidos se portou num 4-4-2. E quem fazia a marcação na primeira linha ali, né? A linha de ataque, era a Sophia Smith e a Olivia Moultrie. Então a equipe estadunidense se defendeu em duas linhas de 4. É uma postura natural, já vem sendo assim nesses últimos meses. Quando a equipe tinha a bola, o que foi boa parte do tempo, já que os Estados Unidos dominou completamente o jogo, natural, né? A diferença de patamar entre as equipes é alta, a diferença técnica também. Então, já era esperado um domínio estadunidense nessa partida contra a República Dominicana. Então, quando a equipe tinha a bola, como é que funcionou dentro de campo? As duas zagueiras, a Abby Dahlkemper e a Beck Sauerbrunn, elas ficavam mais postadas na zaga. No início da saída de bola, a Jenna Nice-Wong se juntava às duas. Então a gente tinha ali uma saída com 3 jogadoras, né? 3 jogadoras, Dahlkemper, Sauerbrunn e Jenna Nice-Wong. À frente delas, a gente tinha 2 atletas, a Sam Coffey, a primeira volante do time, e a Emily Sonnett. A Sonnett, defendendo, era uma lateral direita, mas quando a equipe tinha a bola, a Sonnett virava uma volante, então ela atuava por dentro, no meio-campo. À frente da Sonnett e da Coffey, a gente tinha as duas meio-campistas mais ofensivas, jogando por dentro, a Corbin Albert e a Olivia Moultrie. A Moultrie com muita liberdade para avançar, para pisar na área, para muitas vezes jogar até ao lado da Sophia Smith, né? Então as duas jogaram por dentro, de forma interior, mas com muita liberdade para avançar. A Purce, bastante aberta pelo lado direito, a Williams bastante aberta pelo lado esquerdo e a Sophia Smith lá na frente mesmo, como uma centroavante. Então, a gente pode colocar assim, em números essa disposição ofensiva dos Estados Unidos como um 3-2-4-1. 3 por quê? Abby Dahlkemper, Beck Sauerbrunn, Jenna Nice-Wong. 2, Sam Coffey e Emily Sonnett. 4, Midge Purce, Corbin Albert, Olivia Moultrie e Lynn Williams. E 1, a Sophia Smith.
Mas em alguns momentos a gente via uma certa variação disso, porque como a República Dominicana não desafiou muito a seleção dos Estados Unidos, não teve muita posse de bola, não conseguiu avançar, progredir dentro de campo, quando a equipe estadunidense fazia a sua progressão ofensiva, a Jenna Nice-Wonger subia, avançava e ficava bem próxima da linha da Sam Coffey e também da Emily Sonnett. Então a alternativa que a gente viu, né, durante a partida foi um 2, as duas zagueiras, Beck Sauerbrunn e a Abby Dahlkemper, 3, a Emily Sonnett, a Sam Coffey e também a Jenna Nice-Wonger, 4, Midge Purce, Corbin Albert, Olivia Moultrie e Lynn Williams e 1, Sophia Smith. Então foi uma variação na fase ofensiva de um 3-2-4-1 para um 2-3-4-1, essa disposição tática dos Estados Unidos. Então, vencendo aí essa parte tática, vamos partir para como é que foi o jogo mesmo. A seleção estadunidense fez 2 gols na primeira etapa e 3 gols na segunda etapa. Eu achei interessante as movimentações, achei que a ocupação do campo ofensivo foi bem feita, conseguiram povoar bastante os setores do campo. Natural a falta de ritmo, porque era a primeira partida da temporada de todas as atletas, né, dentro de campo. A NWSL, as equipes da NWSL estão em pré-temporada, então essas jogadoras atuaram pela primeira vez em 2024 nesse jogo. Então, natural, alguns erros de passe, normal, mas teve um bom volume ofensivo. Eu só achei que faltou caprichar um pouco mais na execução e na eficiência no terço final, ou seja, perto da área da República Dominicana, que também é normal pelo fato de ser uma escalação diferente, então as atletas ainda estão procurando ali o melhor entrosamento, o melhor tempo de bola, mas eu acho que dá pra gente classificar como uma boa estreia da seleção estadunidense na Copa Ouro, só que lógico que a gente tem que colocar aqui a ressalva de que República Dominicana não é um adversário que vai ser um parâmetro grande para essa equipe da Twyla Kilgore, né? Os outros desafios contra a Argentina e México serão mais difíceis, mas a gente pode colocar aí Brasil, Canadá, talvez a Colômbia como os principais desafios dos Estados Unidos na disputa dessa Copa Ouro. Então vamos acompanhar a evolução da equipe ao longo da competição. Logo no primeiro minuto, a seleção estadunidense abriu o placar, mas o gol acabou sendo anulado, né? Foi um gol que veio de uma cobrança de escanteio da Jenna Nice-Wonger. A Nice-Wonger cobrou os escanteios do lado direito, ela é canhota. Quem cobrou os escanteios do lado esquerdo foi a Olivia Moultrie, que é destra. Então, os Estados Unidos sempre optando por essa bola um pouco mais fechada na área, nas cobranças de bola parada, e levou bastante perigo nas jogadas de escanteio. A República Dominicana teve dificuldade para defender esse tipo de lance estadunidense. E nessa jogada, foi uma cobrança de escanteio da Jenna Nice-Wonger, e quem cabeceou para o gol, para marcar, foi a Lynn Williams. Mas acabou sendo marcado o impedimento. Por quê? A Sophia Smith, desde o momento da batida de escanteio, ela estava exatamente em frente à goleira Paloma Penha Toro, a jovem goleira de 19 anos da República Dominicana. E estava na frente da goleira, obstruindo, né, dificultando a visão da goleira dominicana. E a Sophia Smith, no momento do cabeceio da Lynn Williams, ela estava em posição irregular. Então o VAR chamou a árbitra para olhar esse lance e aí acabou sendo considerada uma interferência da Sophia Smith, por isso a jogada foi anulada. Mas o primeiro gol da seleção estadunidense veio minutos depois com a Olivia Moultrie em uma jogada bastante utilizada na partida, que foi o 1 contra 1 da Midge Purce pelo lado direito. A Midge Purce foi bastante acionada nessa construção estadunidense. Ela teve diversos momentos
jogada de 1 contra a defensora da República Dominicana. A República Dominicana não conseguiu anular essa arma dos Estados Unidos e a Percy partia para cima na velocidade no drible, controlando muito bem a bola, e quando chegava na linha de fundo buscava o cruzamento para trás, na área. E esse cruzamento para Olivia Moultrie, com muitas infiltrações em campo, para Sophia Smith e também para Lynn Williams, né? Foram jogadas que apareceram bastante durante o jogo. E nesse gol, no caso, foi um cruzamento que a Sophia Smith não pegou em cheio e a bola soprou para a Moultrie, que empurrou para o gol. Achei bem interessante, acho que para ilustrar esse momento, a declaração da Midge Purce depois da partida, né? Ela foi perguntada um pouco sobre essa questão do plano de jogo, ela elogiou o plano de jogo da Twyla Kilgore para a partida, e segundo a Moultrie, foram feitos alguns ajustes no plano de jogo para gerar diversas situações de 1 contra 1 pelos lados do campo. E realmente a gente viu isso durante a partida, especialmente no lado direito, né? Os Estados Unidos atacou mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. A Lynn Williams foi mais uma jogadora de definição dentro da área do que uma atleta de construção. E segundo a Midge Purce, um dos objetivos na partida era gerar gols fáceis. E ela classificou gols fáceis como essas finalizações de apenas um toque dentro da área. E a gente viu bastante isso, né? Os cruzamentos para trás para uma jogadora chegar já chutando para tentar marcar o gol. Então deu para ver, né, que a execução do plano de jogo foi realizada pelas atletas. Dando sequência, a Lynn Williams marcou também o seu gol na primeira etapa em uma nova jogada dessa forma, né? Um cruzamento da Midge Purce para ela. Defensivamente, a seleção dos Estados Unidos não sofreu durante o jogo, marcou muito bem a saída de bola da República Dominicana, que não conseguiu progredir em campo, então foi um jogo bem tranquilo defensivamente para a equipe que acabou não sendo desafiada. Na segunda etapa, a Twyla trouxe, logo depois do intervalo, uma substituição. Veio para jogo a Emily Fox, lateral direita, e também joga na esquerda, né? Jogadora do Arsenal, veio para o lugar da Emily Sonnett. E ela veio com a mesma função tática da Sonnett, ou seja, sem a bola, uma lateral direita. Com a bola, uma volante atacando por dentro. E a equipe estadunidense já começou em cima, começou bem forte o segundo tempo e conseguiu mais um gol, assim, não foi exatamente no começo, mas assim, os primeiros 15 minutos de segunda etapa conseguiu marcar novamente com a Olivia Moultrie. O time produziu, como eu falei, bastante, mas acho que pecou um pouco na hora de capitalizar. Pelo volume, né, de chances criadas, eu acho que dava para ter vencido até por um placar um pouco maior. Olivia Moultrie marcando mais um gol, que ela apenas empurrou a bola pro gol. Assim, podem ser finalizações fáceis? Podem. Mas eu acho que a gente tem que destacar o mérito da jogadora gerar o desmarque, gerar a movimentação, atacar o espaço, né? Foi um jogo muito bom da Moultrie e um jogo muito bom da Midge Purce, que fez também a assistência. Acho que as duas foram os principais destaques aqui dessa partida. Além das duas, eu coloco também a Jenna Nighswonger, fez um bom jogo, e a Corbin Albert fez um bom jogo. A Corbin Albert chegou a mandar a bola na trave, a jogadora do PSG, teve boas movimentações junto com a Moultrie para confundir a marcação da República Dominicana. Então foi uma boa partida das jovens jogadoras aí da seleção estadunidense. Na segunda etapa, tivemos também outras modificações, né? Tivemos a entrada da Jaden Shaw no lugar da Olivia Moultrie, da Trinity Rodman no lugar da Midge Purce e da Alex Morgan no lugar da Sophia Smith. Essas 3 modificações vieram juntas e as atletas exerceram as mesmas funções das que saíram. Mas para a reta final, a Corbin Albert deu lugar para Rose Lavelle. Tivemos 2 penalidades na reta final do jogo. A primeira delas, quem sofreu foi a Jaden Shaw, a segunda foi sofrida pela Trinity Rodman. As 2 penalidades foram marcadas pelo VAR. O VAR chamou a árbitra para analisar os lances. Na minha visão, todas as 3 intervenções do VAR
o gol anulado e as duas penalidades foram bem marcadas, né? Eu achei que foi uma decisão acertada do VAR. A primeira penalidade convertida pela Nice Wonger e a segunda por Alex Morgan. Alex Morgan número 7, né? A curiosidade fica aí para o início da era Alex Morgan 7. A Morgan acabou entrando no último dia, né? Praticamente no dia do jogo, nessa relação da Copa Ouro, porque a Mia Fishel foi cortada, a Fishel lesionou nos treinamentos, no dia 19, na segunda-feira, ela rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, foi cortada, então entrou a Alex Morgan e número 7, por quê? A mesma camisa da Mia Fishel, né? Não pode trocar, então ela teve que usar a camisa que a Fishel usou. Quem está usando a 13 característica da Morgan é a Olivia Moultrie. E esse gol da Alex Morgan, assim, pode ter sido um gol de pênalti, já nos acréscimos, mas é um gol que é muito importante para ela. Por quê? Foi o primeiro gol dela depois de 363 dias com a camisa dos Estados Unidos, né? Então, um jejum longo que a Alex Morgan consegue romper e importante, né, para gerar confiança, ela entrando já depois nessa competição. Então, um gol importante para ela. Acho que vale destacar também que nós tivemos um público bem baixo no Dignity Health Sports Park, estádio em Carson, na Califórnia. O público foi bastante baixo. Para um jogo em casa da seleção estadunidense, chama a atenção o público ter sido baixo, estava chovendo, então talvez a chuva tenha afastado aí os torcedores. Mas sobre a partida, foi mais ou menos isso. Foi um jogo interessante da seleção dos Estados Unidos, mas o fato de ser contra um adversário que não exigiu muito, acho que a gente tem que ter calma, tem que ter paciência para a sequência desse time. Muitas jogadoras foram poupadas. O time que jogou contra a República Dominicana não vai ser o time titular. A Lindsey Horan, por exemplo, nem entrou na partida. A Naomi Gurman nem entrou na partida. Crystal Dunn, a mesma coisa. Então a gente deve ver um time bastante diferente contra a Argentina e também contra o México, as duas partidas seguintes da seleção estadunidense na Copa Ouro. A Sophia Smith, antes do jogo, ela deu uma declaração de que agora ela está assumindo um novo papel na seleção, né? Um papel de líder e uma jogadora um pouco mais líder, né? Um pouco mais experiente, e destacou bastante a Jaedyn Shaw. Falou que a gente ainda não viu o que a Jaedyn Shaw é capaz. A Shaw entrou no segundo tempo, acabou sofrendo a penalidade, mas teve um jogo mais discreto, ela não teve tantos minutos assim, então vamos ver o que a gente pode esperar da Jaedyn Shaw para as próximas partidas. Contra a República Dominicana foi isso. Para acompanhar um pouco mais da análise, né, acompanhar os gols, sigam o perfil do Na Cara do Gol no Twitter, no X, @NaCaraDoGol, tudo junto, e a grafia de gol é GOAL. Lá no perfil do Na Cara do Gol, eu postei uma imagem com a disposição tática dos Estados Unidos. Então, isso que eu descrevi aqui no episódio do podcast, tá lá de forma visual. Então, quem tiver interesse, corre lá no perfil do Na Cara do Gol para conferir essa imagem do que foi o jogo contra a República Dominicana. Agora um pouquinho sobre a expectativa para o confronto contra a Argentina. A seleção argentina estreou na Copa Ouro num empate contra o México, né? Um empate em 0-0. Foi um jogo bastante sonolento, tecnicamente ruim a exibição das duas equipes. A seleção mexicana teve mais chances para marcar um gol, acabou desperdiçando no início da partida uma penalidade com a zagueira Bernal. A Bernal finalizou para fora o pênalti. O México teve algumas chances de perigo também durante a partida. A Argentina aproveitou mais o contra-ataque, né? Mas pecou muito ali no terço final, então não conseguiu
conectar tantas jogadas assim, não conseguiu construir de forma eficaz muitos lances dentro do jogo. Foi uma partida mais defensiva da seleção argentina. O que a gente pode esperar para esse confronto contra a seleção dos Estados Unidos? Olha, acho que a seleção da Argentina vai manter a sua postura mais defensiva mesmo. A gente não deve ver uma Argentina querendo desafiar os Estados Unidos em termos de posse de bola, né? Mas é uma equipe que tem mais condições para contra-atacar o time estadunidense, né? Acho que deve desafiar um pouco mais do que a República Dominicana. Então a gente pode esperar aí um pouquinho mais de trabalho para a defesa dos Estados Unidos. Mas eu vejo a seleção estadunidense bastante favorita para esse confronto contra a Argentina. Acho que pode machucar muito nas bolas paradas, nessas jogadas de 1 contra 1 pelos lados, as infiltrações na área, né? São pontos que os Estados Unidos mostrou fortes, né? Esses pontos fortes contra a República Dominicana. Imagino que a gente verá um 11 diferente da Twyla Kilgore. Tô curiosa para ver se ela vai mexer no gol. A Alyssa Neher não foi desafiada, mas estou curiosa para ver se a gente vai ver, por exemplo, a Casey Murphy como titular. Mas eu acho que nesse confronto a gente já deve ver a Lindsey Horan jogando, a Crystal Dunn também tendo minutos, né? Então, pontos para a gente observar. Rose Lavelle deve ser titular também nesse jogo contra a Argentina. A partida será no próximo sábado, né? No próximo sábado, dia 24. Só que não se enganem, é na virada da sexta para o sábado, 00:15, ou seja, as primeiras horas do sábado, dia 24, tem Argentina contra Estados Unidos. Esse jogo você pode assistir no Star Plus. A competição está sendo transmitida por completo no Star Plus e na ESPN. Eu ainda não sei se essa partida da seleção estadunidense estará na TV, estará na ESPN, mas vale conferir também. Mas é certo que no Star Plus vai passar o confronto. A Argentina, que empatou com o México, né? Então, Estados Unidos lidera o grupo A com 3 pontos, seguido de Argentina e México com 1 ponto, e a República Dominicana é a lanterna desse grupo A. Bom, agora para finalizar esse nosso episódio número 8 do Na Cara do Gol, do podcast Na Cara do Gol, vou trazer aqui alguns detalhes da nossa cobertura. A cobertura da Copa Ouro está sendo feita pelo Planeta Futebol Feminino. Siga o PFF nas redes sociais, no Twitter, no X, @PFF_oficial, no Instagram, @Planeta Futebol Feminino, e no YouTube, Planeta Futebol Feminino. Nessas redes, a gente tem aí os nossos conteúdos, lives, sempre live, abre o jogo e pós-jogo para os jogos da seleção brasileira, né? Tem abre o jogo pouco antes da partida e o pós-jogo é no dia seguinte, porque o Brasil, assim como a seleção dos Estados Unidos, vai jogar no horário de 00:15. Então o PFF optou por realizar o pós-jogo no dia seguinte ali, no horário de 12:00, né? Deve ser o horário padrão. Então, para a cobertura da seleção brasileira, acompanhe o PFF. Agora, se a cobertura é dos Estados Unidos, aí é aqui no Na Cara do Gol. No podcast, pretendo fazer esses episódios pós-jogo, né? Trazendo aí a percepção da partida e a cobertura, na medida do possível, em tempo real, no perfil do Na Cara do Gol no Twitter, no X, @Na Cara do Gol, tudo junto, e a grafia de gol é GOAL. Bom, pessoal, eu sou Amanda Viana, esse foi o episódio 8 do Na Cara do Gol. Eu agradeço a audiência de todos, reforço, né, que já tivemos um episódio nesse retorno, o episódio número 7, com a prévia da Copa Ouro. Então, se você ainda não conferiu, confira no YouTube, no seu agregador favorito aqui do Planeta Futebol Feminino.
Eu agradeço todo o apoio de vocês, né? Porque foram muitos pedidos para que a gente voltasse a produzir esse podcast, produzir vídeos sobre o futebol estadunidense nesse ato, né, que tivemos desse formato de conteúdo do Na Cara do Gol. Então, obrigada pelo apoio. Obrigada pela audiência e eu volto nos próximos dias, porque a Copa Ouro só está começando, a competição que vai do dia 20 de fevereiro até o dia 10 de março. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!